Resumo baseado no livro 1822, de Laurentino Gomes. A fundação do Brasil como nação independente em 1822 foi um evento improvável. Quem observasse o país naquela época teria razões de sobra para duvidar de sua viabilidade. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros forros, mulatos, índios ou mestiços, e mais de 90% da população era analfabeta. A sociedade era marcada por latifúndio, tráfico negreiro, isolamento, rivalidades regionais e o temor constante de uma rebelião escrava pairava sobre a minoria branca. Para complicar, o novo país nascia falido, sem dinheiro, soldados, navios, armas ou munição para sustentar a longa e sangrenta guerra contra os portugueses que se pronunciava. No entanto, a independência se concretizou por uma notável combinação de sorte, acaso, improvisação e, principalmente, a sabedoria de algumas lideranças. O processo de separação ocorreu no turbulento vendaval das revoluções globais, impulsionado pelas ideias iluministas de razão e liberdade, testados com sucesso na independência dos Estados Unidos, 1776, e radicalizados na Revolução Francesa, 1789. Estas ideias corrosivas chegavam ao Brasil clandestinamente, influenciando a elite colonial. Contudo, a verdadeira semente da separação foi plantada pelos próprios portugueses. A fuga da corte para o Rio de Janeiro em 1808 e a subsequente permanência de Dom João VI transformaram o Brasil de forma profunda e acelerada, criando 2 Brasis, um pequeno, cosmopolita, com epicentro no Rio de Janeiro, e um vasto e atrasado interior. A elevação do Brasil a Reino Unido em 1815 tornou a ruptura inevitável. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, e o radicalismo subsequente das cortes constituintes portuguesas, que viviam no Brasil como uma colônia a ser subjugada, precipitaram a crise. Os decretos de setembro de 1821, que anulavam as decisões de Dom Pedro e exigiam seu retorno a Lisboa, foram o ponto de não retorno, resultando na reação brasileira que culminou no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Para garantir a adesão interna, Dom Pedro I empreendeu jornadas épicas, viajando a Minas Gerais e São Paulo, conquistando a lealdade das províncias que formavam o coração geográfico do país. O clímax veio em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga. A cena real foi prosaica. Dom Pedro, montado numa mula baia gateada, estava às voltas com problemas intestinais. Ali, ele recebeu a correspondência urgente enviada pela princesa Leopoldina e por José Bonifácio de Andrada e Silva. As cortes ameaçavam destituí-lo e anular suas decisões. Leopoldina, a princesa triste, mas politicamente astuta, resumiu a urgência na frase: Senhor, o pomo está maduro, colhei-o já. Diante da alternativa de ser prisioneiro das cortes, Dom Pedro bradou, segundo uma das versões: Amigos, estão para sempre quebrados os laços que nos ligavam ao governo português, e será nossa divisa de hora em diante, independência ou morte. O processo foi crucialmente conduzido por José Bonifácio, o homem sábio que se tornou o principal conselheiro de Dom Pedro. Bonifácio tinha um projeto de Brasil, monarquia constitucional e unidade territorial. Apesar de ser um monarquista convicto, ele era avançado nas questões sociais, defendendo um fim do tráfico negreiro, a abolição gradual da escravatura, a reforma agrária e a educação para todos. Contrariando o mito da ruptura pacífica, a independência foi assegurada por 21 meses de guerra, travada principalmente no norte e nordeste, onde milhares de pessoas morreram. A Batalha do Genipapo, no Piauí, em março de 1823, embora uma carnificina para os patriotas, 200 a 400 mortos, demonstrou a determinação popular. No mar, Lord Thomas Cochrane, o mercenário louco por dinheiro,
foi decisivo, usando astúcia e poder naval para garantir a rendição portuguesa na Bahia, Maranhão e Pará. Uma vez vitorioso, Dom Pedro I, aclamado imperador, revelou seu lado autoritário. A Assembleia Constituinte de 1823, convocada para definir o novo país, tornou-se palco de intensos confrontos ideológicos. Quando as ideias radicais, como as de Bonifácio sobre a abolição e os limites ao poder do imperador foram debatidos, Dom Pedro a dissolveu à força em novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia. A Constituição de 1824, outorgada por ele, embora avançada em direitos civis, instituía o poder moderador e excluía a maioria da população, analfabetos, pobres, escravos, da participação política. O autoritarismo imperial deflagrou novas revoltas, como a Confederação do Equador em Pernambuco, 1824, liderada por Frei Caneca, que defendia um sistema republicano e federalista, análogo ao sistema americano. A rebelião foi brutalmente sufocada e Frei Caneca, um dos mártires do período, foi fuzilado. O prestígio de Dom Pedro no Brasil começou a ruir devido à sua prática autoritária e, especialmente, pelos escândalos de sua vida privada. O romance avassalador com Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, levou a humilhações públicas à popular imperatriz Leopoldina, que morreu triste e abandonada em 1826. A pressão política interna, combinada com as oscilações de Dom Pedro em relação aos interesses portugueses, ele sucedeu o pai, Dom João VI, em 1823 como Dom Pedro IV de Portugal, criou um cenário insustentável. Finalmente, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro II, de apenas 5 anos, e partiu para a Europa. Na Europa, ele se dedicou à guerra contra seu irmão, Dom Miguel, que havia usurpado o trono português. Dom Pedro liderou os liberais na prolongada e sangrenta Guerra dos Irmãos, 1832-1834, sendo chamado de rei-soldado no cerco de Porto. Vencendo a guerra, garantiu o trono para sua filha, Dona Maria II. Dom Pedro I morreu jovem, aos 35 anos, em 24 de setembro de 1834, no Palácio Queluz. Seu corpo, transladado ao Brasil em 1972, está no Mausoléu do Ipiranga, em São Paulo, enquanto seu coração permanece guardado na Igreja da Lapa, no Porto. Ele permanece assim, dividido entre duas pátrias que ajudou a criar. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e marque o sininho para não perder as notificações.